Você já parou para pensar no que realmente significa um relatório de sustentabilidade? E a maioria das empresas fazem tudo certo e ainda assim estão deixando milhões de reais na mesa. Deixa eu te contar uma história. Alguns meses atrás, eu analisei um relatório de sustentabilidade de uma empresa têxtil brasileira. O relatório estava impecável. Indicadores de GRI em dia, gestão de resíduos, redução de água, programas de bem-estar, tudo muito bem documentado e organizado. Mas em uma análise mais detalhada e mais a fundo, e aqui é importante mencionar que isso foi baseado em um estudo que foi conduzido pela UDESC e apresentado no 13º Encontro de Sustentabilidade em Projeto, o ENSOS, de 2025. Nesse estudo, eu consegui identificar algo muito legal. A empresa, ela tinha reduzido o consumo de água em 20%, que é uma excelente métrica ambiental. E sabe qual a pergunta que ninguém estava respondendo? Quanto que isso, de fato, economizou em custos operacionais? Eu vou explicar brevemente o que é o GRI e por que para entender o problema. O GRI significa Global Reporting Initiative. Basicamente, é um padrão internacional criado em 1997 que padroniza como as empresas reportam seu desempenho ambiental, social e de governança. É excelente o material. O GRI trouxe transparência, comparabilidade e permitiu que investidores e stakeholders pudessem avaliar empresas usando uma mesma linguagem. Mas aqui tem um mais que é gigante. O GRI ele foi desenhado para organizar dados e não para gerar valor. Agora eu explico. O GRI te diz: você reciclou 50 toneladas de resíduos, que é um ótimo indicador, mas ele não responde quanto você economizou em custo de descarte, quanto você vendeu desse subproduto e quantas pessoas foram impactadas com esse processo. Como ter um termômetro perfeito, mas não saber como usar a temperatura para tomar uma decisão? Aqui eu fiz uma análise diferente. Peguei esse relatório GRI, que era excelente em organização de dados, e aplicamos uma lente que a empresa não estava usando, o XROI, o Extended Return on Investment. O XROI não substitui o ROI tradicional. Ele expande a visão. Ele quantifica financeiramente 3 coisas que os relatórios tradicionais costumam ignorar. Primeiro, o valor financeiro direto. Aquela redução de 20% de água, nós convertemos em reais. Isso significou R$ 1 milhão por ano em economia. Isso é um resultado que vai direto para o EBITDA. O segundo, o valor de mitigação de riscos. Práticas ESG rigorosas reduzem a probabilidade de multas, passivos e paralisações. Nós precificamos isso, mais R$ 600 mil por ano em economia esperada. E o terceiro, o valor de ativos intangíveis. A marca mais forte, produtos com preços premium e redução de turnover. Ou então, acesso a novos mercados. Tudo isso somou mais 2,7 milhões por ano. Somando tudo, nós conseguimos quantificar 5,4 milhões por ano em retorno. Com um investimento de 3 milhões de reais, nós identificamos um payback de 7 meses. O ROI aqui foi de 180%. E, infelizmente, nada disso constava no relatório GRI. E aqui está uma coisa super importante. Esse case não é uma exceção, é a regra do mercado. A maioria das empresas utiliza o GRI, que é ótimo para conformidade e para organizar os dados, mas não está usando como ferramenta de valoração de impacto. Então,
eles não conseguem responder a pergunta que realmente importa para o conselho de administração. Qual é o retorno real disso tudo? Quando você não consegue responder essa pergunta, o que acontece na prática? Bastante frequência, o subinvestimento crônico. Projetos com alto potencial de retorno são preteridos porque o valor não é quantificado. É como ter uma mina de ouro e não saber que é ouro. Se você é um líder, um decisor, um investidor e quer entender como transformar a sustentabilidade de custo para investimento, o artigo explora muito bem esse case. Mas, além disso, essa newsletter, chamada A Decisão que Gera Impacto, vai trazer insights semanais acionáveis sobre como usar o ESG como um motor de crescimento efetivo. E claro, você pode agendar uma conversa comigo para eu te apresentar em detalhes como o XROI pode fazer diferença na sua decisão de implementação ESG. Inscreva-se aqui e vem com a gente nessa jornada. Até a próxima edição.